Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Bondade, graça e misericórdia do Senhor tem nos seguido todos os dias e, por conta disso, louvamos o Teu nome pela boa oportunidade que nos dá, uma vez mais, estar congregado com os irmãos, nessa noite especial para mim, poder dividir com os irmãos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, ministrado a mim, e eu poder dividir isso com os irmãos é muito valioso, é muito precioso para mim. Deus abençoe o nosso pastor Roberto pela confiabilidade, o nosso irmão Danilo pelo carinho, pelo convite, em trazer uma mensagem nesse culto de domingo, no culto de missões. Dizer aos irmãos que missões está no coração de Deus. Se você não sabia disso, eu reforço, missões está no coração de Deus. Eu não sei os irmãos, mas eu sou fruto de missões. Eu sou fruto de alguém que foi lá em casa orar, fazer um culto lá, orar por mim, pela minha mãe. Um culto lá em casa, entregar uma mensagem, uma visita missionária. Eu não sei os irmãos, mas eu sou fruto deste trabalho. Então eu fico muito feliz e muito contente sempre que Deus permite esta oportunidade. Eu quero convidar a toda a igreja para a leitura da palavra que o Senhor me colocou aqui, que está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, que está no seu capítulo de número 9. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão felizes com o Senhor? Sim, os irmãos têm liberdade para adorar a Deus, para glorificar o Senhor. Os irmãos têm toda a liberdade para expressar adoração ao nosso Senhor Jesus, que está no meio de nós. Aleluia. E por meio do Espírito Santo, Ele quer usar você, Ele quer falar com você, Ele quer ministrar em você e através de você também. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9, a epígrafe do texto vai dizer: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. A bondade do rei aqui, Davi, para com o filho de Jonatas, neto de Saul. O texto diz: e disse Davi: existe ainda alguém que ficaste da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda existe um. Quem pode dar glória a Deus? Ainda existe um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4: e disse-lhe o rei: aonde é que ele está? Ziba respondeu: eis que está em casa de Maquir. Na casa de quem? De quem era essa casa? Filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, Mefibosete,
porque de certo eu usarei contigo de beneficências por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e você de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou ele e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa eu tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalheis, pois, a terra, tu e os teus filhos, teus servos, recolheis o fruto, para que o filho do teu senhor tenha pão para que coma. Mas Mefibosete, o filho do teu senhor, ele de contínuo comerá pão na minha mesa. Palavras do rei Davi. E tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto me disseste, Senhor, mandarei, efetuarei, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Eu quero enfatizar o versículo 4. O versículo 4 para este culto de missões. E disse o rei: aonde é que ele está? Respondeu Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir. Queridos e amados irmãos, leitores da Bíblia Sagrada, amantes da fé pentecostal como eu, você pode estar perguntando o que esse texto tem a ver com um culto de missões. Eu não quero aqui enfatizar a vida apenas de Mefibosete e aquilo que foi lhe restituído como grandes vitórias, mas eu quero enfatizar esta casa, chamado a casa de Maquir. Talvez você já ouviu muito sobre Mefibosete, muito sobre Saul, muito sobre as vitórias, as conquistas, a restituição, mas hoje, ainda que um personagem em anonimato, eu quero enfatizar a vida desse homem chamado Maquir, a casa de Maquir. Mas é bem verdade que nós precisamos estar inseridos no contexto. O contexto aqui vai nos relatar que Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, portanto eu estou falando de um príncipe, eu estou falando de alguém que é da linhagem real, uma criança, ainda que sim, uma criança de 5 anos, já teria um futuro promissor à sua frente. Neto de rei, filho de príncipe. Mefibosete, com seus 5 anos, quando chegou de Jezreel, a notícia não foi muito boa. A notícia é que os filisteus mataram o seu pai Jonatas e também o seu avô, o rei Saul, e ambos haviam sido mortos naquela batalha. E ao ouvir essa triste notícia, e que os cavaleiros estavam vindo para Jerusalém, ao ouvir isso, de maneira muito natural, a sua babá, que cuidava de Mefibosete com seus 5 aninhos de idade, pegou aquele menino correndo, e talvez em meio àquele alvoroço de guerra, ela pega aquele menino nos seus braços e já vai para a fuga, para fugir, porque se matou o avô, se matou o pai, certamente mataria todos daquela linhagem real. Era o costume da época, quando um rei se apossava de um reinado, ele exterminava a todos daquela linhagem real. Aquela mulher pega um menino de 5 anos e sai num desespero total, talvez no momento de pressa, e eu não sei se medo e descuido, ela deixou o menino cair dos seus braços. O menininho Mefibosete de 5 anos cai dos braços de sua ama e quebra as 2 pernas. O menininho de 5 anos agora está aleijado, conforme relata o capítulo 4, no versículo 4 desse mesmo livro. Somado a isso,
Nós precisamos entender que a história de Mefibosete é muito conhecida. Provavelmente a maioria dos irmãos aqui já ouviu falar da saga deste menino e também do triunfo dele. No entanto, eu gostaria de contar aos irmãos um pouco desse enredo da história, principalmente aonde esse menino foi parar depois desse dia trágico e tão fatídico. Ele foi parar em Lodebar, na casa de Maquir. Logo sabemos que Mefibosete era príncipe. O seu futuro seria o trono. Ele tem sangue real, ele é da linhagem real, ele tem direito a viver no palácio e a governar futuramente toda a terra de Israel. Ele tem a realeza, ele é da realeza. No entanto, esses planos todos foram abortados. Quando você olha para o texto, você vê que todos esses planos foram abortados com a guerra e com a morte do seu avô e do seu pai. Quando seu pai e seu avô morreu, o herdeiro também perdeu o trono. Quando aconteceu esta guerra, o menino Mefibosete também teve que deixar de sonhar com a linhagem real. Mas tudo ele perdeu. Mas tudo que talvez ele ouvia, ainda que criança, ele agora está, de uma maneira trágica, tendo que abandonar tudo isso. Porque a tradição vai dizer que o rei, quando tomava posse daquela terra, daquela cidade ou daquela província, ele exterminava todos, quer homens, mulheres, jovens, crianças e ancião de dias. Tudo por quê, pastor Wilson? Tudo para não comprometer o seu reinado e o seu trono. Agora imagine comigo, entre na realidade desse menino com apenas 5 anos, tendo que lidar com essa dor, tendo que lidar com esse desespero em meio a uma guerra, e agora derrubado do colo de sua ama, com as 2 pernas quebradas. O dia fatídico chegou, e quebrar os pés, irmãos, eu não sei você, eu nunca tive um osso quebrado, mas eu sei, já fui parar umas 2, 3 vezes na UPA achando que tinha quebrado, mas não quebrei. E a dor é terrível. Quem aqui já quebrou sabe do que eu estou falando. A dor é terrível. Quebrar os pés, algo desagradável. Quem já quebrou sabe do que eu estou falando. Mas hoje temos anestesia, cirurgia, medicamentos que vão ajudar a superar essa dor. Mas não foi assim para o menino Mefibosete. Ele não teve uma anestesia, ele não teve um médico, um cirurgião, ele não teve um pronto atendimento para ele. O máximo que ele teve talvez foi um pano amarrado na sua boca para acalentar a sua dor e para diminuir os seus gritos, para que possa camuflar o menino Mefibosete que está em risco. Pense comigo que aquela mulher coloca ele numa carroça improvisada, coloca um pano na boca dele, tampa o rosto dele, e vão se indo e vão se afastando do palácio, vão se afastando de Jerusalém, rumo a Lodebar. Penso eu que, dado momento, o menino Mefibosete levanta aquela toalhinha no seu rosto, e ele vê de longe aquela imagem de sua casa indo embora, a única casa que ele conhece por lar. A história continua por alguns capítulos, e por longo tempo não vai mais falar desse menino. A vida vai passando. Capítulo 5, Davi é constituído rei em todo Israel. No capítulo 5, nascem filhos do rei Davi. No capítulo 6, Davi traz a arca para Jerusalém. No capítulo 7, Davi edifica um templo ao Senhor. No capítulo 8, narra-se muitas vitórias do nosso rei Davi. Mas o menino Mefibosete está em Lodebar. Esse é o endereço que ele foi parar, na casa de Maquir. A vida segue os seus cursos, algumas coisas vão progredindo, vitórias vão acontecendo para Israel, a vida segue feliz. Mas o jovem agora Mefibosete está com a sua vida paralisada. O menino é um príncipe sem coroa. Talvez eu estou aqui pregando e talvez alguém já está dizendo assim: pastor, essa história também parece-se muito com a minha. Eu também tenho tido essa mesma sensação na minha vida, que parece que todos vencem,
Parece que todos avançam, todos prosperam, mas a minha vida está paralisada. A minha vida não vai para frente. Eu tinha um futuro promissor, eu tinha promessas na minha vida e por alguma tragédia todos esses sonhos foram paralisados. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui assim nessa noite, que se sente assim. Talvez a sua história, talvez o seu projeto se assemelha muito com a história do menino Mefibosete. Só que a história não termina assim, irmãos. E eu queria que você glorificasse a Deus por isso. Porque no meio de uma história de tão tristeza e de tanto angústia no nosso coração pensar em tudo isso, o texto vai narrar também que está inserido no texto o rei Davi, que sucedeu o Saul após a sua morte. E o rei Davi é um homem de Deus. Ele é um rei segundo o coração do Senhor, e um homem de Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E o que o texto vai dizer em 1 Samuel? 1 Samuel capítulo 20 vai dizer que o rei Davi, antes mesmo de ser rei em toda Israel, ele fez uma aliança com Jonatas, com o pai do Mefibosete. Antes mesmo de acontecer tudo isso aqui que eu estou dando como introdução, o rei Davi fez uma aliança, fez uma promessa, e homem e mulher de Deus que tem palavra, cumpre a sua palavra. Homem e mulher de Deus que honra a sua palavra, tem que ter hombridade para no dia tal que você for comissionado, honrar a sua palavra. Para um culto de missões como esse, nós precisamos honrar a nossa palavra. Você já ouviu, e eu cresci ouvindo aqui na igreja, que tudo aqui é passageiro. E se de fato tudo aqui é passageiro, enquanto estamos aqui de passagem, peregrinando, nós precisamos cumprir a nossa missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Não fuja dela, não se esconda dela, não se esquive da sua missão, da sua responsabilidade, porque em meio à sua palavra e a este compromisso, o Senhor será glorificado na sua vida. E como eu disse, a história não termina triste assim, porque Davi é um homem de Deus, e conforme nós lemos aqui, é o próprio Davi, que ainda que passasse alguns anos, é bem verdade, um dia ele está no seu palácio, e ele olha para aqueles súditos, ele olha para todo aquele lugar, ele disse: ei, será que existe alguém vivo da casa de Saul, para que eu cumpra a minha promessa, que eu disse a Jonatas, aleluia? Será que ainda existe alguém vivo da casa de Saul, para que eu possa usar de benevolência de Deus? É lindo porque o homem de Deus tem palavra, o homem de Deus não sofre de amnésia. O homem e a mulher de Deus, ele cumpre. E o rei aqui se lembrou, oh glória, o rei aqui se lembrou, e mais do que se lembrou, ele indagou: alguém aqui conhece? Alguém aqui sabe de algum paradeiro de alguém da casa de Saul? E Deus é maravilhoso que já se manifestou o Ziba, que trabalhava na casa de Saul. O Ziba disse: ei rei, eu sei, existe sim um. A linhagem real não foi exterminada. Tem um que está vivo. O nome dele é Mefibosete. Olha só, ele está passando a ficha inteira. Ele é o Mefibosete. Ele está morando em Lodebar, está na casa de Maquir e está aleijado de ambos os pés. Passou a ficha completa. A ficha completa. Eu imagino como ficou o coração do rei Davi. Talvez ele está dizendo assim: olha, é aqui que eu vou cumprir a minha promessa. Oh glória! Se ele está vivo, se tem alguém vivo, é a oportunidade de eu cumprir a promessa. O rei se lembrou, o Ziba sabia de tudo. E eu quero aqui começar a pregar para os irmãos. Primeiro, o rei se lembrou daqueles que nem todos são lembrados. O rei se lembrou daqueles que não estão em destaque. O rei se lembrou até mesmo daqueles que estão no deserto, em Lodebar, esquecidos.
aonde muitos achavam que estava morto, o rei se lembrou. Você acha mesmo que você está esquecido? Você acha mesmo que quando você passa pelos dissabores na sua vida, Deus te esqueceu, abandonou você, não sabe o teu nome, o teu endereço e a real situação em que você está? Você acha e pensa mesmo que Deus abandonou você? Que Ele esqueceu dos sonhos, dos projetos e de suas promessas? Deus não se esquece dos seus filhos. Receba isso no teu espírito nessa noite, aleluia. Ele não se esquece dos seus filhos, daqueles que ficaram feridos pelo caminho, que em dado momento sentiram-se insignificantes e pareciam meio que estar como um cão morto de fato. Mas Deus não se esquece dos seus filhos. Levante a mão, porque aqui eu estou pregando para filhos, aleluia. Receba isso no teu espírito nessa noite. Você não está morto. Ainda que ninguém saiba do seu paradeiro, da sua real situação, tem coisas que só você e o teu esposo sabe, a tua esposa sabe, mas Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Ele não esquece da sua angústia, das suas limitações. E sabe o que eu acho mais lindo? Deus, Ele vê você. Ele vê você, oh glória. Aí o Ziba aparece aqui porque ele conhecia toda a linhagem, porque trabalhou na casa de Mefibosete. Eu penso que o Ziba viu o Mefibosete com 1 aninho de idade, 2 aninhos de idade, ele viu. Conhecia o Jonatas, conhecia toda aquela casa. Agora eu acho interessante, porque o rei está perguntando, tem alguém? O Ziba está dizendo, tem. Mefibosete está em Lodebar, na casa de Maquir, e aleijado de ambos os pés. Agora escute, é forte o que eu vou dizer. Eu não sei o porquê. Eu não sei se foi para de repente tirar a ideia do rei de trazer benevolência para aquela casa, mas o Ziba ele está destacando, é aleijado de ambos os pés, como quem diz assim, o senhor não vai querer nada com esse homem aí, o senhor não vai querer compromisso nenhum com esse rapaz aí. E talvez eu estou pregando para alguém aqui que tem sido apontado por seus erros, tem sido apontado pelos seus defeitos. Agora eu digo, irmãos, o que importa de verdade é que o rei mandou chamar. Oh glória. O rei mandou chamar, isso que importa. O rei quer ver, independente das limitações, independente da situação real, independente da sua caminhada, independente do que você já viveu. Eu estou pregando aqui, eu estou olhando para os irmãos aqui, muitos aqui tem grande encurvatura eclesiástica, tem grandes histórias em Deus para contar. E eu digo a você, desde o mais jovem que está me ouvindo até o ancião de dias, não importa quais foram os caminhos que você trilhou, não importa quais foram as decisões mais terríveis que você tomou, ou as decisões de maior sucesso na sua vida, o rei manda te chamar. Oh glória! O rei quer ver e pronto, acabou. Amém ou não amém? Sim ou não? O rei quer ver e pronto, acabou. E agora que surge o camarada que eu quero mais pregar aqui, o Maquir. O ponto-chave para mim dessa pregação num culto de missões é o Maquir, um personagem desconhecido, mas que naquele momento foi protagonista para a vida de Maquir. Maquir é sobre ele que eu quero pregar hoje, talvez em pouquíssimas palavras aqui, mas Maquir para mim, ele é um missionário na vida do Mefibosete. Maquir para mim, ele simboliza exatamente uma casa para abraçar aqueles que caíram dos braços de sua mãe, do seu pai, e que a vida um dia derrubou. O Maquir aqui para mim, ele é um missionário
que Deus está querendo levantar para os nossos dias de hoje aqui em Itapeva. A casa de Maquir é exatamente o que eu penso em Deus sobre a obra missionária, para cuidar daqueles que caíram, daqueles que tiveram seus traumas, daqueles que talvez fizeram suas más escolhas, ou talvez são apenas vítimas de tudo que os seus pais colheram. O Maquir é um missionário que Deus deseja encontrar nesses dias. E olha que interessante, a casa de Maquir não está numa boa localização, não, está lá em Lodebar. A localização não é boa. Aonde o menino foi parar, não é nada bom. É Lodebar, é terra de sofrimento, é terra de esquecimento. Lodebar é exatamente o lugar ideal para quem quer ser apagado da história. Lodebar é exatamente o endereço, irmão Luiz, para quem não quer ser mais lembrado de nada, para como quem diz assim, esqueçam de mim, por favor. Esqueçam que eu existo. Lodebar é o lugar perfeito para se esconder e para ter a sua identidade anulada. Mas Lodebar esquece o que o salmista disse: eu sou o Senhor de toda a terra. Oh glória, oh aleluia. Os meus olhos estão sobre toda a terra. Aleluia. Lodebar, terra seca, lugar sem verde, lugar de esquecimento, lugar nulo. E ele acrescenta, está lá em Lodebar. Para mim, a casa de repouso, para quem caiu do colo de alguém, Maquir, é exatamente o missionário que Deus procura. Parece que não muda muito a ideia, né, do sofrimento, mas muda tudo. Porque foi na casa de Maquir que Mefibosete cresceu. Foi a casa de Maquir que abriu os braços para um menino de 5 anos, que tinha sonhos, projetos, que tinha promessa na sua vida e que agora está tendo que lidar com a dor. É a casa de Maquir que traz para ele acalento, alimento, amparo e refúgio. Embora manco dos pés, foi na casa de Maquir que recebeu os cuidados. Este homem sarou as feridas. Esse homem, com muita convicção, cuidou do menino Mefibosete. Agora eu penso comigo, será que Maquir sabia de quem ele estava cuidando? Será que passou pela mente de Maquir que está cuidando do neto do rei Saul? Ou um coração missionário cuida simplesmente porque cuida? Ou um missionário prega simplesmente porque tem que pregar? Ama porque ama. Aleluia! Eu fico impressionado com Deus e o seu cuidado com os filhos da promessa. Tem filhos da promessa aqui? Se você é um filho da promessa, fique tranquilo, que a casa de Maquir vai te abraçar nessa noite. Aleluia. A casa de Maquir representa a casa de Deus, a casa dos braços de Deus, para abraçar você, para cuidar de você, para curar os seus traumas, as suas dores, e levar você para a mesa do rei. Aleluia, oh glória. Para você entender o chamado do rei, se apresentar ao rei, primeiro é preciso da casa de Maquir. Aleluia. Nós queremos um dia se encontrar com o Senhor, sim, como igreja vamos nos encontrar, mas Deus prepara a casa de Maquir para nós. Para cada pessoa que caiu, Deus tem um Maquir na sua vida. Deus tem um Maquir na sua vida, no seu caminho. Eu fico impressionado com esse missionário. E eu penso nisso, que para cada um dos irmãos aqui, ó, cada um, Deus conhece a sua necessidade, a sua fragilidade. E para cada um de nós, o Senhor vai preparar um Maquir na nossa vida, um Maquir no nosso caminho. E mais do que isso, e se você for o Maquir na vida de alguém? E se Deus quiser te levantar aqui em Itapeva para você ser um Maquir na vida de alguém? Eu estou pregando para 2 perfis de pessoas aqui hoje. Talvez você está na posição de Mefibosete, alguém que caiu, que sofreu, está com traumas e dores,
e precisa de alguém, precisa de um missionário na sua vida. Mas talvez eu estou pregando aqui para uma igreja, que Deus quer te levantar aonde você for, desde os lugares mais tops desse mundo, ou até mesmo nos lugares mais simplesórios da vida, como uma Lodebar. Deus quer te usar, Maquir. Deus quer usar tuas mãos, Maquir. Deus quer usar tua voz, Maquir. Deus quer usar os teus pés, Maquir. Deus quer usar os teus recursos, Maquir. Aleluia! Nós estamos aqui num culto de conscientização missionária, e nós vemos Mefibosetes passando diante dos nossos olhos. Mefibosetes diante da nossa casa, dentro do nosso lar. Mefibosetes dentro da empresa onde trabalhamos, da igreja que congregamos. Mas cruzamos os braços e não queremos ser um Maquir na vida de ninguém. Como quem diz, o problema não é meu, eu não preciso resolver. Só que se nós pararmos para pensar, um dia Deus levantou um Maquir na nossa vida, aleluia. E é por isso que nós temos força para chegar aqui hoje. Você saiu da sua casa hoje atendendo a um chamado do rei. O rei te chamou, e você veio porque tem força, tem vida, tem vigor, porque um dia Deus levantou um Maquir na sua vida, no seu caminho. Pegue na mão de quem está do seu lado, feche os olhos com ele, feche os olhos com ela, porque Deus conhece o coração dessa irmã, conhece o coração desse irmão. E eu não sei se ele está na posição de Mefibosete, ou se Deus quer levantar ele e ela como um grande Maquir para esta cidade, aleluia. Ore com ele um minutinho, eu quero dar um minuto para você interceder por ele, interceder por ela. Você está fazendo um exercício aqui hoje, que Deus vai requerer de você amanhã. Amanhã você vai abraçar Mefibosetes nessas ruas de Itapeva. Amanhã Deus vai colocar um Mefibosete no seu caminho, e você não vai ter medo, irmão Rafael, de abraçar ele, de carregar ele no seu colo e levar ele até a presença do rei, aleluia, aleluia. Levante a mão dele, levante a mão dela. Dai chore canta laga suri andaradai undiganda choque nagaragasaia. Não tenha medo, minha irmã, não tenha medo, meu irmão. Está queimando no seu coração, dizendo assim: eu quero ser o Maquir. Está queimando no seu coração, então Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem um propósito para você. Essa vida é passageira demais. Escreva a sua história, o missionário dos últimos dias, aleluia. Truque na rai chora. Vai chores pinegar. Você não vai cair dos braços de ninguém mais, oh glória. Você não vai cair dos braços de ninguém mais, porque é o rei que te abraça agora, é o rei que carrega você agora. Ai, oh grogochique negadaga soque da gadash. Oh glória, oh glória. Dagai sou de reais. Sabe o que acontece na casa de Maquir? Nós recuperamos a nossa identidade, olhando os cuidados, olhando os benefícios ali. Nós recuperamos, nós temos a nossa identidade restaurada, ganhamos forças para sairmos vitoriosos nas pelejas. E sabe o que é lindo? O Maquir não está esperando, muito menos o pobre do Mefibosete. Mas num certo dia, a carruagem real chegou em Lodebar. Eu gosto muito de assistir filme, seja na Netflix. Eu gosto muito de filmes históricos, de guerras, eu gosto muito. Você já viu uma carruagem real? Você já viu como que é? Os cavaleiros, os músicos, os estandartes. Já viu? A carruagem do rei indo buscar o Mefibosete. Dá para imaginar ou não? Um certo dia, um homem de Deus se levanta. Existe alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar e cumprir a minha palavra? Oh glória! Oh glória!
Eu estou pregando alguém aqui que está esperando 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas eu estou pregando aqui para dizer para você: tem dia e tem hora e vai acontecer na sua vida. Tem dia e tem hora marcada, e enquanto a trombeta não tocar, Deus vai cumprir todas as promessas. E Ele vai usar missionários, Ele vai usar maquirs na sua vida, no seu caminho. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Ele vai colocar pessoas, Ele vai usar pessoas. E num certo dia, de repente, pastor Roberto, eu não sei se os irmãos entram comigo, mas eu fico imaginando aqueles cavalos chegando em Lodebar, levantando poeira daquele lugar, terra seca, não produz nada. Meu Deus, eu fico apaixonado. Aí eu penso que o Maquir abriu a janela, só um fitinho assim da janela, presbítero Anderson, e ele conta para o Mefibosete: está chegando a carruagem real, porque eu conheço. Aí o Mefibosete ainda aqui, né? Tinha só seus 5 anos, mas a memória é boa. Ele dá uma olhadinha na janela e ele fala assim: é a carruagem real mesmo. A gente se alegra, mas o coração de Mefibosete foi esse: vieram me matar, vieram acabar com a minha vida, só sobrou eu, me acharam aqui, vieram exterminar a árvore genealógica do rei Saul, me acharam em Lodebar. Mal sabia ele que era o favor do rei. Oh glória! Aí eu paro e penso: quantas das vezes aquilo que você achou que ia ser uma tragédia virou uma bênção na tua vida? Aquela situação que Deus permitiu você chegar no máximo, e você falou: a corda vai estourar. E quando você pensou que ia ser tragédia, Deus reverteu em bênção. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso? Irmãos, eu já passei por esse processo na minha vida, aonde eu falei assim: meu Deus, acabou o caminho, não tem mais porta para abrir. Aí Deus escancara uma janela, aonde eu achei que era o meu fim. A carruagem está chegando, o menino Mefibosete está achando que é a morte que está chegando, mas é vida. Oh glória! Ele está achando que é vergonha, mas na verdade o que está chegando para ele é honra. E a casa do missionário Maquir ficou registrado na Bíblia Sagrada. A casa do missionário Maquir ficou registrada nas Sagradas Escrituras. Ser Maquir, você sabe o que é ser Maquir ou não? É preparar as vidas que vão sentar na mesa do rei. Ser Maquir é isso, é preparar as almas que um dia vão se assentar na mesa do rei. Porque tiram o Mefibosete de lá, o Mefibosete se apresenta ao rei Davi. O rei Davi está dizendo: Mefibosete, não tenha medo, não vou te matar, eu vou restituir. Oh glória! Eu vou restituir as terras que eram do teu avô e do teu pai. Eu vou cuidar de você, eu vou fazer prosperar a tua vida. Mas uma coisa eu quero que você saiba, Mefibosete: você vai comer pão na minha mesa todos os dias, como um dos filhos do rei. Então ser casa de Maquir é preparar as almas que vão sentar na mesa do rei. Eu estou aqui hoje porque um dia alguém teve a ousadia missionária de ir orar lá dentro de casa. Eu estou pregando hoje para os irmãos para dizer para você de olhos arregalados: missões está no coração de Deus. Falar de Jesus ao seu próximo, mandar uma mensagem, fazer uma ligação, um convite, uma visita, isso está no coração de Deus. Isso é ser um Maquir para esta geração, é carregar nos braços alguém que um dia caiu. Para os dias de hoje,
O nosso coração precisa ser o coração de Maquir. Ser o Maquir não é ser uma pessoa perfeita. Longe disso, viu, irmãos? Ser Maquir não precisa ser perfeito. Não precisa ter uma linda oratória. Não precisa ocupar os cargos mais potentes, os cargos mais sonhados. Não. Ser Maquir é simplesmente amar as almas. Ser Maquir é ter a empatia de carregar alguém que um dia caiu. Ser um Maquir é isso. É mesmo no meio do deserto, proporcionar para aqueles que lutaram, caíram, trazer a eles consolo e ferida para a sua alma. Deus está olhando para dentro de você hoje e dizendo assim: eu quero te usar na sua simplicidade. Eu quero te usar do jeitinho que você é, da maneira que você é. E a epígrafe do texto vai dizer assim, ó: a bondade de Deus para Mefibosete, a bondade de Davi para o filho de Jonatas. E esta é a mensagem da bondade de Deus para conosco. E eu quero convidar os irmãos a ficar sobre os pés. Deus poderia, irmão Eduardo, mandar anjos lá em Lodebar? Sim ou não? Sim. Deus poderia mandar um exército cuidar de Mefibosete? Sim ou não? Mas Deus escolheu a casa de Maquir. E eu fico pensando, por que é que Deus escolhe a gente? Você está dizendo assim: Deus não vai me usar, Deus não quer me usar. Que Deus use o pastor. Não. Deus está sondando o seu coração. Ele está te desarmando nessa noite. Você se armou tanto dizendo assim, ó, esse negócio não é para mim. Deus está derrubando todas as tuas armaduras e está dizendo: tudo que eu quero é a sua simplicidade, a sua disposição. Eu quero te usar como uma casa de Maquir. Aleluia. A minha bondade vai seguir você. A bondade de Deus vai te seguir. Aleluia. Tem um cântico que fala, né, sobre a bondade de Deus. Vamos louvar. Pastor Wilson, eu estou aqui hoje na qualidade de Mefibosete. Pastor Wilson, antes de eu sair por aí fazer missões, eu preciso que Deus me carregue no colo. Aleluia. Pastor Wilson, antes de eu sair falando de Jesus, eu desejo que Deus cure as minhas feridas, ate as minhas feridas. Eu preciso, pastor, que Deus me carregue no colo hoje. Eu desejo tanto fazer a obra de Deus, ter o meu nome escrito na história, ganhar uma alma para o Senhor, mas eu preciso que Ele me carregue, que Ele primeiro cuide de mim, cure a minha vida, a minha alma. A bondade de Deus te segue, a bondade de Deus te alcança nessa noite. E você que veio hoje nesse culto de conscientização missionária, saia daqui, aleluia, abastecido do amor de Deus e da unção da casa de Maquir na sua vida. Te amo, Deus. Feche os teus olhos. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. O Rei manda te chamar. És fiel em todo tempo. Ele te chama hoje. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
tu és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Feche os teus olhos um pouquinho, coloque a mão no seu coração. As crianças, os jovens, todos, feche os olhos, todos. Toda a igreja, feche os teus olhos. Feche os olhos, todos, coloque a mão no seu coração. Eu vou encerrar em 1 minuto. Feche os olhos, todos, as crianças também, os jovens, todos. Eu vou fazer um convite aqui. Deus vai fazer um convite. E eu sei que se sair do lugar uma pessoa, vai sair também um maquir para abraçar essa pessoa. Eu sei que se alguém vier aqui à frente, vai vir também um maquir para abraçar. Eu quero perguntar, tem alguém hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus? Você não aguenta mais viver desse jeito. Você veio aqui hoje dizendo assim: eu vou entregar a minha vida para Jesus hoje, eu preciso tomar uma decisão, é hoje. Ou você que está dizendo assim no seu coração: eu preciso reconciliar, eu preciso fazer uma nova aliança com Deus, renovar a minha aliança. Se não tiver ninguém, não tem problema. Mas se tiver alguém que aceita o convite do rei, eu quero perguntar: aonde está você? Levante a sua mão. Tem alguém? Tem alguém hoje que deseja? Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver alguém hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus, reconciliar com o Senhor, levante a sua mão, quero conhecer você. Tem alguém? Não temos? Se não tiver, não tem problema, é sinal que todos estão diante da mesa do rei. É um sinal que todos estão bem, e glória a Deus por isso. Que a bondade do Senhor continue sobre a tua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que você e sua casa continue atendendo ao chamado do rei, e vivam todas as promessas que Ele tem para a sua vida, nesse curto período de tempo que estamos aqui peregrinando. Porque daqui a pouquinho estaremos ante a mesa do rei, ceando com Ele. És fiel em todo o tempo.